Bem-vindos ao nosso canal Contatos Quânticos. As apresentações em seguida são originalmente em inglês de Mari Soaru Oficial e traduzidas por nossa equipe de Contatos Quânticos. A autora do conteúdo original, Minerva Mari Soaru, denomina-se como uma ET do planeta Erra das Pleiades. Neste vídeo de apresentação, Mari Soaru se apresenta com uma breve introdução dos conteúdos que serão apresentados em seu canal Mari Soaru Oficial. Desejamos a todas as sementes estelares e almas em busca da expansão da consciência que possam absorver e enriquecer seus conhecimentos com esse precioso conteúdo informativo oferecido por Mari Soaru. Somos gratos. Publicado em 21 de junho de 2023, por Soaru Oficial, originalmente em inglês, traduzido por Contatos Quânticos. Apresentação oficial do canal. Sejam bem-vindos. Espero que estejam indo muito bem. Por favor, ouçam essa apresentação do canal até o final, para entender completamente do que se trata. Meu nome é Minerva Mari Soaru. Nasci em 8 de março de 2008. Então sim, no momento estou escrevendo e publicando este vídeo em 21 de junho de 2023. Tenho 15 anos, mas não nasci na Terra. Não sou humana, definindo humanos apenas como a espécie humanoide com base na forma de corpo liriana que habita na Terra. Eu sou uma Soaruniana, que é uma variante genética da raça Taygetiana, que habita os 4 planetas que orbitam a estrela Taygeta no sistema estelar Pleiades, conhecido como M45. O sistema estelar também é conhecido como as 7 Irmãs e meu planeta base é Erra. Eu me pareço com qualquer mulher humana na minha idade, porque há mais humanidade em inúmeros outros planetas no espaço sideral, e todos eles são basicamente a mesma espécie, e eu sou a mais recente Soaru a chegar aqui. Até onde eu sei, existem pelo menos 400.000 outras civilizações habitando quase a mesma quantidade de planetas, ou com pessoas que basicamente parecem idênticas aos humanos na Terra, como se diz, usando um par de jeans e uma camiseta, ninguém pensaria que não é humano. Soma-se a todas as inúmeras outras civilizações avançadas de outras espécies tecnológicas que não parecem humanos ou humanos o suficiente. Existem milhões e ninguém realmente sabe ou se importam em contá-los todos. A vida no universo é uma norma e não uma exceção. Sempre que você olha para o céu e se pergunta se há alguma vida naquelas estrelas acima, saibam que essas estrelas estão lá por causa da vida existente nelas. Sou membro de um grupo expedicionário na órbita da Terra, que há muitos anos está aqui para observar e monitorar a humanidade durante esses tempos difíceis. Eu vivi na Terra por 5 anos como uma Step-Down, que é um extraterrestre com aparência humana, que sai diretamente de uma nave espacial e se integra à sociedade por algum tempo, para ganhar experiência sobre como é ser humano, entre outras razões. Cheguei lá quando tinha 8 anos e deixei a superfície da Terra quando tinha 13 anos. Voltando a morar com minha família em uma grande nave-mãe orbitando a Terra. Andei por suas ruas e fui para a escola quando estava na Terra. Frequentei aulas de dança e balé, bem como ginástica e treinamento físico ao lado de minha mãe. E tive minha parcela de problemas vivendo na Terra, sabendo que eu não nasci lá e sabendo que eu não era humana. Vivi o mesmo problema que sementes estelares enfrentam na Terra, para serem ridicularizadas por pensarem diferente. Fui enviada à sala do diretor várias vezes, porque eu ousava contradizer meus professores com fatos, nunca entendendo por que a disciplina e a obediência são mais importantes do que a verdade para o sistema escolar. Eu vivia a falta de valores que a maioria dos seres humanos vivem, ressentindo-se com tristeza e descrente, porque as coisas materiais e o dinheiro são mais importantes para eles do que a vida em geral. Estar na Terra nos últimos 5 anos da minha infância foi muito forte, nutrindo uma experiência reveladora e traumática para mim, mas ajudou a moldar quem eu sou hoje. Os valores humanos distorcidos e a falta de ética sempre me confundiram e me fizeram imaginar o que realmente estava acontecendo lá na Terra. Disse aqui oficialmente
que a Terra foi tomada por grupos de espécies exóticas regressivas e invasoras que manipulam e controlam a sociedade a seu favor, basicamente explorando a população humana em seu benefício, e portanto a Terra deve ser libertada deles. Ainda, depois de observar tudo de perto do que está acontecendo, estudando tudo o que eu contextualizo, bem como analisar a experiência direta e as informações do meu grupo, concluímos que o que está acontecendo na Terra, na realidade, é uma situação muito mais complicada. Vimos que muitas poucas pessoas na Terra estão cientes da situação real complexa e ainda menos pessoas fora do planeta estão cientes disso. Embora vários membros do meu grupo expedicionário tenham compartilhado online seus pontos de vista e através de seus amigos em canais em plataformas de comunicação, eu senti a necessidade de compartilhar minha história e meus pontos de vista de forma independente. Este canal é administrado diretamente por suarunianas e taiguetianos sem nenhum tipo de intervenção humana. Até aqui sou obrigada a manter meus comentários desativados abaixo de todos os meus vídeos. Tem sido minha escolha e da minha família e grupo para me manter isolada de toda influência humana. Então qualquer publicação no meu canal é tão puramente fora do planeta como isso fica. Portanto, você não me verá interagindo diretamente ou sendo entrevistada como com outros membros do meu grupo. Escrevo todas essas informações diariamente sozinha e sem ninguém me guiando além da minha mente e o que quer que esteja nela. Se eu não sentar para escrever, não teria nada para publicar no dia seguinte. Eu não tenho um livro escrito pronto, nem tenho nenhum tipo de arquivo para me apoiar, salvo indicação em contrário. Escrevo todos os dias sozinha, e isso é o que você vê publicado aqui no dia seguinte. Então o foco deste canal é a informação em si, o texto e o áudio, e não as imagens que só utilizo como suporte estético. A principal característica deste canal é dar a informação como um podcast. Embora eu sempre revise cuidadosamente o texto final antes de convertê-lo em discurso, um processo muito demorado, sou fluente em várias línguas humanas, principalmente inglês, espanhol, russo, francês, italiano e alemão. Prefiro escrever em inglês, pois acho que minhas ideias fluem mais rápido nesse idioma, e também porque é mais fácil traduzir do inglês para o espanhol do que o inverso. Aqui eu compartilho inúmeros tópicos que eu tenho pesquisado tanto usando informações terrestres, maioritariamente online, mas também utilizando os vastos 15 mil livros impressos por humanos, ou mais nas bibliotecas das naves mães de Taigueta, bem como pesquisando e usando as informações estelares de Taigueta e as informações da Federação Galáctica, também usando tecnologia não humana sempre que possível. Meu conceito para este canal é filtrar para a Terra não só o meu ponto de vista, mas também informação que é considerada estelar ou extraterrestre e, portanto, não prontamente disponível na Terra e que pode ser útil para a população em geral, mas especialmente para sementes estelares. Enfrento muitos desafios porque todas as raças estelares devem seguir um contato rigoroso e leis de intervenção que limitam o que pode ser compartilhado. E como um exemplo disso é a primeira diretiva, que basicamente proíbe e impede os não-humanos de compartilhar informações e tecnologias que estão acima das que se encontram na Terra. Também como prevenir que todas as provas concretas sejam compartilhadas com o grande público. Descobri que isso é principalmente para evitar outras muitas mais avançadas civilizações de intervir e impor seus valores e éticas humanas na Terra. Como a Federação Galáctica acredita que a humanidade deve evoluir por conta própria e sem interferências. Deixando de lado todas as raças estelares não humanas para ajudar a Terra apenas como inspiração, semeando pedaços de informação para os sistemas de comunicação web humana e coletiva inconsciente usando telepatia natural e sintética. Então, enfrento muita censura que limita o que posso compartilhar, quais tópicos e como os adiciono, somando-se a essa censura maior baseada na primeira diretiva. Eu também devo compartilhar todas essas informações estranhas e incomuns, também enfrentando censura na base humana de todos os tipos,
incluindo o que pode ser dito e o que não pode em uma plataforma de mídia social como esta. Também enfrento muito do ceticismo e descrença que o público em geral foi doutrinado a ter, e como eles foram condicionados a reagir sempre que são confrontados com qualquer assunto que tenha a ver com extraterrestres para o ponto do ridículo. E ainda somando a isso, muitas das informações não podem ser compartilhadas abertamente, porque os poderes constituídos rapidamente silenciariam meu grupo, impedindo que todos nós pudéssemos filtrar o que pudermos na sociedade humana da Terra. Considerando que grande parte das informações e tópicos que trato aqui são sensíveis e altamente censurados, sinto a necessidade de esclarecer que você poderia interpretá-los como ficção científica. No entanto, eu vivo o que eu digo todos os dias, e levar essa informação muito a sério, como eu sempre digo com meus créditos, veja essa informação como ficção científica ou como você vê melhor, quem tem olhos para ver. Eu não estou interessada em mentir ou inventar qualquer história estelar. E eu não estou tentando para impor a ninguém, nem estou interessada em mudar os pontos de vista de ninguém. Esta é a minha informação e eu tenho o direito de compartilhá-la no meu canal, como qualquer outra pessoa faz no seu. Eu só espero que muitas pessoas achem minhas informações valiosas para elas e seus despertares espirituais em processo. As informações nesse canal são voltadas principalmente para os avançados e sementes estelares altamente despertas e almas afins que já sabem quem são ou estão no processo de descobrir sua verdadeira identidade, tanto quanto para todos aqueles incontáveis extraterrestres completos que estão se passando por humanos agora na Terra. Mas esta informação é para qualquer um que achar qualquer parte dela valiosa. Agradeço, lindas almas, por gostarem e por se inscreverem. Eu aprecio muito, pois me ajuda a continuar com minha difícil tarefa de escrever e publicar todos esses assuntos complicados e diariamente. Espero vê-los aqui na próxima vez. Com muito amor, sua amiga Mari Soaru.